Por que a maionese venceu o ketchup? A hostil proposta de aquisição que conta uma história mais profunda. No início de 2017, a Unilever passou por uma experiência de quase morte. A empresa estava no 7º ano de sua estratégia ambiciosa, o Plano de Sustentabilidade da Unilever, o SLP, na sigla em inglês, que torna o propósito e o enriquecimento da vida dos outros o elemento central da empresa. Ela estava fazendo um bom progresso em suas metas agressivas, inclusive dobrando as vendas enquanto cortava pela metade seu impacto ambiental e ajudava a melhorar a saúde e o bem-estar de 1 bilhão de pessoas. Com um pequeno punhado de outros líderes empresariais, a Unilever estava ajudando a redefinir o que significa ser uma boa empresa. A estratégia estava dando certo. Depois de anos de crescimento fraco ou nulo, as receitas haviam aumentado em 33%, chegando a 60 bilhões de dólares. E as ações da empresa tinham tido um desempenho melhor do que o de suas concorrentes e do índice europeu FTSE mais amplo. A Unilever é uma empresa enorme, realmente global, e se conecta com 2,5 bilhões de pessoas todos os dias através de uma das suas mais de 300 marcas, entre elas Axe, Ben & Jerry's, Clear, Dove, Hellmann's, Maionese, Knorr, Lifebuoy, Omo, Rexona e Suave. Como parte da estratégia do USLP, a empresa adquiriu dezenas de novas marcas, na maioria empresas impelidas por missão, e abriu mão de empresas mais lentas que não se encaixavam nessa visão. Assim, quando Alexandre Behring, presidente da rival Kraft Heinz, mais conhecida por seu ketchup, foi visitar a sede da Unilever em Londres, o CEO Paul Polman, coautor deste audiolivro, achou que Behring faria uma oferta por uma das empresas que estavam à venda. Mas a reunião tomou um rumo drasticamente diferente. Behring se ofereceu para adquirir toda a Unilever por 143 bilhões de dólares, 18% a mais do que o valor de mercado. Às vezes, as aquisições hostis chegam com um sorriso, mas mesmo assim são hostis e podem destruir a alma de uma empresa construída durante mais de um século. A Kraft Heinz tinha sido adquirida apenas 2 anos antes pela empresa brasileira de private equity 3G e pela Berkshire Hathaway, comandada pelo lendário investidor Warren Buffett. Os dois investidores estavam trabalhando juntos nesse negócio. A 3G nunca havia perdido uma oferta de aquisição, mas isso mudaria em apenas 9 intensos dias. A 3G era bem conhecida por cortar despesas para aumentar o lucro de curto prazo. Um artigo na revista Fortune descreveu o CEO da 3G, Jorge Paulo Lemann, como o homem que come custos. O setor de bens de consumo estava dividido entre os que corriam ao lado da Kraft Heinz para alavancar, cortar custos, aumentar as margens e pagar poucos impostos, e os que, como disse o Financial Times, reagiam com repugnância diante do que enxergavam como um modelo que, em última instância, destrói as empresas, matando-as de fome de investimentos. Sendo empresas que vendiam produtos semelhantes, a Kraft Heinz e a Unilever jamais poderiam ter modelos de negócios mais diferentes. A 3G era um exemplo perfeito da primazia do acionista em ação. A Unilever estava decidida a atuar em benefício dos muitos grupos de pessoas tocadas pela empresa, suas partes interessadas, a serviço de um mundo melhor. Ela tem uma história de 140 anos de propósito, desde a missão original de melhorar a higiene na Inglaterra vitoriana. Hoje, o SLP honra e expande as raízes da empresa e representa um dos planos empresariais mais amplos e integrados do mundo. Ele conecta operações sustentáveis e equitativas ao desempenho e ao crescimento da empresa. O objetivo do SLP é o ganho financeiro por causa da sustentabilidade e não apesar dela. Não é o lucro com um pequeno acompanhamento de propósito, e sim o lucro através do propósito.
No decorrer de muitos anos, a Unilever aprendeu que sempre que faltava foco no propósito, o desempenho da empresa sofria as consequências. Assim, ser engolida por uma organização com uma missão incompatível seria algo potencialmente desastroso, tanto estratégica quanto financeiramente. Os executivos da Unilever ganhariam um monte de dinheiro com esse negócio, mas o abismo entre as estratégias e os valores da 3G e os da Unilever tornava a oferta inaceitável. O modelo de negócios da Unilever era importante demais para ser posto nas mãos de pessoas que não tinham interesse na criação de valores de longo prazo. Era nítido o que acontecia com empresas compradas pela 3G. Organizações que faziam um ótimo trabalho, como a líder do ramo de bebidas SABMiller, através de seus projetos de água e direitos humanos na África, foram espremidas na prensa do corte de gastos da 3G. Várias pessoas que escaparam das aquisições feitas pela 3G tinham procurado a Unilever em busca de trabalho numa empresa com propósito. Nesse momento crucial, os líderes da Unilever não estavam imunes ao apelo do controle de custos e do crescimento dos lucros. Eles acreditavam fortemente no desempenho e na eficiência nos negócios, mas também sabiam que não é possível pegar um atalho para a prosperidade. Cortar pessoas, pesquisa e desenvolvimento ou gastos com marcas só para dar aos investidores uma injeção de margens mais altas era uma receita para o desastre mais tarde. Os líderes da Unilever acreditavam que, usando o modelo de negócios que eles conheciam melhor, poderiam desbloquear mais valor a longo prazo do que a 3G seria capaz de fazer. Eles se apoiariam no propósito, continuariam a investir no futuro e a melhorar os números iniciais e finais das demonstrações financeiras, algo que já tinham feito por 7 anos seguidos. Foi um momento estressante sob uma pressão intensa para vender a empresa. Paul, que não queria ser a pessoa que entregaria uma empresa de 100 anos, responsável, para uma companhia como a 3G, só conseguia pensar: comigo aqui, não. Para rejeitar a proposta, a Unilever precisava do apoio de amigos e agir rapidamente. A força de aliados inesperados. Durante anos, pessoas céticas com relação à Unilever ficaram torcendo para ver a empresa tropeçar. Muitos investidores convencionais que pregam a primazia do acionista acham o negócio da sustentabilidade algo hippie demais. Mas o modelo da Unilever estava funcionando. Na época da proposta de compra, as margens operacionais da Unilever não estavam no topo das empresas do ramo, mas eram maiores do que as de concorrentes como Nestlé, Danone e Mondelez. Sua receita e seus lucros também cresciam mais rapidamente. A Unilever entregava constantemente 19% de retorno para o capital investido. Estava criando para os acionistas um valor confiável, de longo prazo, mas como resultado de seu modelo de negócios, e não como objetivo principal. Mesmo assim, o valor a mais oferecido pela 3G mandava uma mensagem: a curto prazo, a liderança atual não está lucrando tanto quanto poderia. Normalmente, essa impressão bastaria para garantir a compra, mas a 3G e os críticos da Unilever subestimavam a importância que a liderança, o conselho e aliados inesperados davam à abordagem da empresa aos negócios. Críticos tinham acusado a empresa de gastar tempo demais trabalhando com comunidades, governos e as Nações Unidas, não gastando tempo suficiente na maximização dos lucros. Mas a construção dessas alianças gerou um ótimo resultado. ONGs e líderes sindicais estavam entre os que vieram dar apoio. John Chauvin, dirigente do Greenpeace no Reino Unido, uma organização que tinha escalado os prédios das sedes da Unilever, da P&G, da Nestlé e de muitas outras empresas para protestar contra malfeitos corporativos, tinha passado a confiar na empresa e telefonou perguntando se podia ajudar. Ron Oswald, secretário-geral da IUF, uma federação de sindicatos que representa 10 milhões de trabalhadores nos ramos de agricultura, hotelaria e restaurantes,
manifestou-se publicamente contra a compra. Segundo ele, a IUF tinha medo de que o modelo da Unilever fosse varrido da face da terra. A Kraft Heinz era o epítome do que uma empresa não deveria ser, pura engenharia financeira. A pressão pública contra a negociação cresceu. Cartas para o conselho da Unilever insistiam em que a empresa, como escreveu um investidor, não caísse na armadilha do lucro de curto prazo da Kraft Heinz. Alguns apoiadores importantes da Unilever contataram Warren Buffett diretamente para expressar o desagrado. Mesmo assim, os executivos da Unilever não tinham certeza se todo o apoio faria com que a maior parte dos investidores ficasse ao lado deles. Os investidores tinham fortes incentivos para pegar o dinheiro com o objetivo de atender às próprias metas trimestrais. Eles também priorizam o lucro a curto prazo. No fim das contas, o ímpeto substancial em oposição à compra se mostrou decisivo. A 3G perdeu o apoio para o negócio e precisou recuar. A Unilever tinha se desviado de uma bala graças, em parte, à boa vontade que ela havia adquirido meticulosamente, investindo em parceiros e trabalhando com partes interessadas na sua jornada para o impacto positivo.